Boa noite, igreja vitoriosa e abençoada do Deus Altíssimo, e a todos vocês que nos dão a alegria de poder estar nos assistindo também, não é? E queremos nessa noite saudar a todos com a graça e a paz daquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz que bom é cantar louvores ao nosso Deus. E ela também diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nessa noite gostaria de ler o texto de João, capítulo 8, verso de número 12, que diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. Que esta palavra lida seja aplicada às nossas mentes e corações. Feche seus olhos agora por alguns instantes e vamos falar com Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos em Tuas mãos e na Tua dependência, para que o Senhor use os nossos lábios de acordo com a Tua vontade, e que a Tua palavra que vai ser pregada, Senhor, ela tenha o destino certo que o Senhor já preparou. E que nessa noite o Teu Espírito fale profundamente ao coração de todos aqueles que estão tendo o privilégio de ouvi-la, para que, ó Deus, se ainda não tomaram a decisão de crer em Jesus como a luz do mundo, possam assim fazê-lo, para a honra e a glória do nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Queria nessa noite falar sobre o seguinte tema: Jesus, a luz do mundo. Luz é figura de reconhecimento e da verdade. A luz ilumina para fazer-nos conhecer o próprio Deus, que é a luz, e Jesus Cristo, a luz do mundo, porque Ele é Deus humanado. Jesus Cristo é o Criador da vida. A sua existência traz luz à humanidade. Pela luz de Cristo, enxergamos a nós mesmos como realmente somos, pecadores que necessitam de um Salvador. Quando seguimos a Jesus, a luz verdadeira, evitamos andar cegamente e cair em pecado. Você já permitiu que a luz de Jesus Cristo brilhe em sua vida? Se ainda não, deixe Jesus dirigir a sua vida e você nunca mais andará em trevas. Porque Jesus é a luz do mundo. Primeiro, porque Ele é o próprio Evangelho. Evangelho é as boas novas de salvação. Jesus disse para que nós pudéssemos crer no Evangelho. Então, aquele que crê no Evangelho tem a vida eterna. E quem crê no Evangelho segue a Cristo e não anda mais em trevas, porque Ele é a luz da palavra. A palavra é a bússola que conduz o pecador para a luz. A Bíblia diz, no Salmo de número 119, verso de número 105, que a Tua palavra é a luz. Então, se nós quisermos andar na luz, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ler a palavra.
porque Ele é a luz da igreja. Quando o Senhor é a luz da igreja, então a igreja, ela está sendo bem iluminada. A igreja vai estar no caminho certo. A igreja vai fazer aquilo que é certo, porque ela está vendo as coisas erradas no mundo, que são descobertas pela luz, que é o próprio Senhor. Então a igreja não vai mais caminhar para a direção do pecado. Ela não vai mais caminhar para abraçar as coisas do mundo. Ela não vai mais caminhar para se envolver com o mundo, porque a luz que é Cristo está iluminando a igreja e mostrando o que ela deve e não deve fazer. Porque Ele é a luz dos povos. Todos aqueles, portanto, que querem ter uma vida melhor, todos aqueles que querem ter um futuro brilhante, todos aqueles que querem ter a certeza de vida eterna, viver neste mundo com esperança, precisam, portanto, dessa luz chamada Jesus. Quais são as condições para que sigamos a Jesus como a luz do mundo? A primeira coisa que temos que fazer, negar a si mesmo e levar a sua cruz. Em Mateus capítulo 16, verso 24, a Bíblia diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, essa condição de negar a si mesmo, de renunciar a si mesmo, de tomar a cruz e seguir a Jesus, é o passo importante para que você saia das trevas e venha para a verdadeira luz. A segunda coisa, deixar tudo. Lucas 14, 33, a Bíblia diz: da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Quando o jovem dirigiu-se a Jesus, segundo a palavra de Deus, para conversar com o Mestre, fazer alguns questionamentos, porque o seu coração estava inquieto, a sua alma não estava em paz, e ele não tinha certeza de absolutamente nada. Ele então pergunta para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus então diz para ele: conhece os mandamentos? E ele disse: sim, desde a minha infância. E então Jesus faz-lhe uma outra pergunta, dizendo-lhe: se você quer entrar no reino de Deus, você precisa deixar tudo, vender tudo e seguir-me. Quando ele ouviu essas palavras, diz a palavra de Deus, que ele saiu triste e voltou mais triste ainda. Ele não abriu mão daquilo que não era a coisa mais importante para ele ter a luz do mundo. Ele estava diante da verdadeira luz, mas ele se recusou a aceitá-la, porque a riqueza do mundo cegou-lhe a mente, o entendimento, e não permitiu que ele abrisse mão das coisas temporais para as coisas eternas.
por que devemos seguir a Jesus e obedecê-lo todos os dias da nossa vida? A primeira razão, porque Jesus é o autor da nossa fé. Em Hebreus capítulo 12, verso de número 2, a Bíblia diz que nós temos que olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa luz, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa verdade. Se quisermos, portanto, chegar na eternidade, nós precisamos todos os dias continuar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque Jesus é a luz nas trevas. O verso de número 12 de João 8 vai dizer: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Percebam no texto que ele usa o pronome na primeira pessoa do singular, eu. Então não há outro Deus, não há outro Senhor que possa de fato lhe tirar das trevas, que possa de verdade lhe dar a verdadeira luz. Jesus é a única luz que pode levar você para a vida eterna, porque Jesus é o pastor para segui-lo. Em João capítulo 10, verso de número 27, a Bíblia diz que quando o Senhor, Ele chama as suas ovelhas pelo nome, elas o seguem, porque já conhecem a sua voz. Então, só aqueles que já experimentaram essa luz chamada Jesus são capazes de reconhecer a sua voz. E como nós dissemos hoje pela manhã, na mensagem sobre a igreja restaurada, nós precisamos, portanto, ouvir o que o Senhor está dizendo e obedecer. Então, aqueles que ouvem e obedecem terão a luz do mundo e não andarão mais em trevas. Aleluia! Jesus é o Senhor para obedecê-lo. Em João, capítulo 13, verso de número 14 e verso de número 15, ele fala, portanto, dizendo que se alguém quiser ir após ele, precisa negar a si mesmo. Então, a chave para andar na luz é obedecer o Senhor, porque aquilo que Ele tem preparado para aqueles que saem das trevas, quando obedecem a sua voz e vêm para a luz, a mente não pode, portanto, entender. O raciocínio não pode descrever. É algo extraordinário. Quais são as condições para que o pecador que vive nas trevas tenha a vida eterna? Saia, portanto, e venha para a luz. Primeiro, precisa deixar o seu mau caminho. Em Isaías 55, verso de número 7, a Bíblia diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, deixar
o mau caminho, os maus pensamentos, é uma necessidade urgente que todo aquele que está em trevas precisa fazer. Porque a palavra de Deus também diz que aqueles que estão nas trevas, eles não sabem para onde estão indo. E estão caminhando a passos largos para a sua própria destruição. Então, converter-se ao Senhor é uma necessidade urgente. A segunda coisa, confessar os pecados. 1 João 1, verso de número 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todos nós nascemos pecadores, porque nós herdamos esse pecado de Adão, que desobedeceu a voz de Deus e fez exatamente o que era errado. E a humanidade, ela decaiu. E hoje há milhares de pessoas que continuam ainda nas trevas, na escuridão, que continuam ainda sem certeza de vida eterna. E o Senhor está dizendo que a condição para sair das trevas e vir para a luz é confessar. Que quando há confissão, há reconhecimento das coisas erradas que fizemos. E quando nós decidimos confessar os nossos pecados, o Senhor nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos lava, Ele estende a sua mão e nos tira das trevas e nos traz para a verdadeira luz. A outra coisa que precisamos fazer é entregar a vida a Jesus. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém demonstrou maior amor pela humanidade do que Jesus. Por isso, Ele pode afirmar de uma maneira insofismável e inequívoca: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A morte sacrificial de Jesus Cristo é a maior prova de amor pela humanidade que andava em trevas. Mas quando Ele na cruz do Calvário morre, as trevas, portanto, foram dissipadas. E agora há uma luz que está à nossa disposição, chamada Jesus. E a hora que o pecador perdido confessar os seus pecados, ele virá ao encontro desse pecador para abraçá-lo, para tirá-lo das trevas e conduzi-lo à vida eterna. Percebam que no final do texto de João 3,16 vai dizer: mas tenha a vida eterna. Então, esta decisão de confessar, de vir a Jesus, ela vai, portanto, garantir a certeza de vida eterna no presente.
O verbo, portanto, ter, ele está no presente. Esta é uma garantia absoluta. Não há dúvida nenhuma. Quando o pecador perdido se arrepende dos seus pecados, ele tem a vida eterna. Então ele vai viver nesse presente com essa certeza de que o futuro está assegurado, porque quem prometeu não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quem prometeu cumpre fielmente todas as suas promessas. E por último, o que Jesus, a luz do mundo, promete a todos que o recebem como Senhor e Salvador? Você tem a vida eterna. João capítulo 5, verso de número 24, a Bíblia diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, não é a palavra de qualquer um, é a palavra do Deus Altíssimo, aquele que é a luz do mundo, e crê naquele que me enviou. Crer, portanto, não é apenas saber que Jesus é a luz do mundo, mas é aceitá-lo como Senhor e Salvador. E aí vem a garantia: tem a vida eterna, aleluia. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão que sacia. Todos nós, como humanos, estamos sujeitos à morte. Queiramos ou não, nós vamos passar por essa realidade. Mas a questão é, quando ela chegar, você estará preparado? Quando ela bater a sua porta, qual vai ser a sua atitude? De medo ou de esperança? Portanto, aquele que já recebeu Jesus, a luz do mundo, não tem mais medo da morte, porque ele tem a garantia da vida eterna. Mas aquele que ainda vive na dúvida da vida eterna, está em trevas, e para esse a morte será um tormento, porque ele não terá a vida eterna com o Senhor, e sim a condenação eterna. Eu quero concluir dizendo o seguinte: se você continuar nessa rebeldia, nessa desobediência, e recusar vir a Jesus pela fé, permanecerá nas trevas. Mas o que segue, o que tem a Jesus, a luz do mundo, não andará em trevas. Somente quem tem Jesus como Senhor e Salvador tem a vida eterna. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz
da vida. Que o Senhor te abençoe e que através desta mensagem o Senhor tenha falado aos nossos corações. Se ainda resta algum resquício de dúvida, mesmo em você que faz parte de uma igreja, sobre a vida eterna, eu te convido agora, aí onde você está, para você fechar os seus olhos e fazer esta oração comigo nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por aquele que ainda está em dúvida a respeito da sua salvação eterna. Eu oro por aquele que mesmo vivendo em uma igreja, frequentando uma igreja, ainda não sabe se tem certeza ou não da sua salvação. Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa ter permissão para, ó Deus, levá-lo a entender, a compreender e a aceitar Jesus como a luz do mundo, para que ele saia das trevas e comece a trilhar o caminho chamado Jesus, que vai conduzi-lo à vida eterna. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, eu te peço, amém. Meus irmãos, eu queria fazer uma comunicação. Já houve uma flexibilização do novo decreto que vai até o dia 28 desse mês. Nesse novo decreto, as lojas já podem ser abertas, claro que por um tempo limitado, os shoppings também. As atividades físicas já podem ser realizadas, com exceção das academias, não é? Então, no domingo que vem, nós já teremos o culto presencial pela parte da manhã. Então eu quero convidar você para vir domingo de manhã, 8 horas. E não esqueça de trazer a sua máscara, de usá-la no templo, de higienizar as suas mãos, não é? Tomando todos os cuidados necessários. É muito importante que você venha no próximo domingo. Nós estamos com saudades de nos reunirmos presencialmente. E essa é uma grande oportunidade. Então, se prepare durante toda esta semana, não é? Orando para que domingo de manhã, 8 horas, nós estejamos aqui presencialmente para continuarmos adorando e servindo Jesus, a luz do mundo. Que Deus te abençoe e que te dê uma semana maravilhosa. Nós vamos finalizar esse culto cantando Luz do Mundo. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.